A gente volta a fazer um alerta falando sobre a epidemia de dengue que segue avançando pelo Brasil. E a gente conversa agora com o infectologista, o doutor Davi Wippe. Tudo bem, doutor? Como sempre, muito obrigado por atender a Jovem Pan e é muito bom rever o senhor aqui. Estamos sem o áudio do doutor Davi, a gente vai fazer a reconexão para falar sobre a epidemia da dengue e há um alerta em todo o país, há um grande alerta em todo o país com o aumento do número de mortes. E agora sim, doutor, o senhor está me ouvindo bem? Muito bom receber o senhor aqui. Boa noite. Bem. Você me ouve? Ouvindo, tudo bem? Muito prazer em te rever, Thiago. Um abraço a quem nos vê e nos ouve na Jovem Pan. Prazer é sempre nosso. Bom, doutor, eu estava até lembrando, né, quando a gente soube que ia entrevistar o senhor, há mais ou menos uns 15 anos eu fui até o HC fazer uma entrevista com o senhor sobre a dengue. O senhor explicava dos 4 sorotipos de dengue, dizia que era um sonho ainda distante uma vacina, porque a dengue tem 4 sorotipos, 4 tipos. E eu pergunto, será que esse momento que o Brasil vive em relação à dengue é o pior do que nós já vimos em outros momentos? Sempre há o alerta, né? Mas a situação nesse momento está muito complicada. Qual o alerta que o senhor faz como um profissional, um dos maiores conhecedores da dengue aqui no Brasil? Pois é, nós estamos preocupados realmente. Nós estamos vendo um aumento importante em alguns locais do país. Eu tenho dados de hoje da Rebitor, que agora eu dirijo a parte de infecção, mostrando um aumento de mais de 1000%. E alguns estados muito pressionados. Os do Sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e Minas Gerais principalmente, e também Brasília. Norte e Nordeste ainda poupados, mas é uma questão de tempo, aumento pluvial, aumento das chuvas, nós vamos ter também esse aumento no Brasil inteiro. Preocupa, o aumento de 1000% comparado ao ano passado, isso é um número relevante. Agora, doutor, inclusive hoje a ministra da Saúde, Nízia Trindade, deu uma declaração até que interessante, dizendo que a explosão dos casos ocorreu mais cedo do que esperado. O que ela quer dizer com isso? Ou seja, o governo esperava um problema maior daqui a algumas semanas ou até daqui a alguns meses ou não? Essa é uma das dificuldades. Nós esperávamos, daqui a um mês, antecedeu esse aumento abrupto do número de casos em um mês. Então é algo que preocupa, por conta que você não tem a previsão otimista que no próximo mês vai ser melhor do que está sendo nesse mês. Então nós temos que tomar todas as medidas. E quanto à vacina, Thiago, bem essa história, né? Nós estamos falando de uma doença que prevalece no Brasil há mais de 400 anos. Temos uma vacina que é um grande avanço, mas ainda não é suficiente para vacinar o número de brasileiros que necessitam. Nós temos 203 milhões de brasileiros que precisam ser vacinados. No momento é o que temos. Há uma perspectiva interessante com a vacina do Butantan, que eu espero que esteja disponível o ano que vem, uma grande vantagem que é dose única, e a atual é múltiplo de 2. Quem nós vacinamos tem a segunda dose 3 meses após a primeira. Doutor, eu peço um minuto da atenção do senhor aqui conosco na Jovem Pan para a gente falar sobre a dengue em algumas áreas específicas do país. A cidade mais populosa de Santa Catarina decretou situação de emergência por causa da doença. O repórter Fernando Gonçalves de Joinville traz as últimas informações. Devido ao aumento no número de casos da dengue, a cidade de Joinville, aqui na região norte de Santa Catarina, entrou em alerta vermelho por causa da doença. De janeiro até agora, quase 1.900 pessoas foram contaminadas. Até o momento, 5 mortes por dengue foram confirmadas na mais populosa cidade catarinense. Diante desse cenário, a Vigilância Epidemiológica do Estado classificou Joinville em situação de epidemia e a Prefeitura declarou emergência. O município instalou um gabinete de crise. Medidas preventivas como mutirões serão intensificadas. Conforme registro da Secretaria da Saúde de Joinville, 85% dos focos do mosquito transmissor da dengue estão nas residências. A Prefeitura reforça a orientação aos moradores para que não deixem água acumulada nos imóveis. Nesse ambiente, ocorre a proliferação do inseto. Joinville aguarda o recebimento das primeiras doses da vacina contra a dengue. Ainda não foi confirmado o prazo de entrega dos imunizantes. A expectativa é que seja até o final de março. De Joinville, Fernando Gonçalves.
Doutor Davi, a pergunta que eu faço para o senhor é mais para o gestor público do que para o infectologista. O senhor já foi secretário da Saúde aqui do Estado de São Paulo, o senhor até brincava que era como se fosse um ministério, porque São Paulo é um país. O que os gestores públicos podem fazer, já que o senhor mesmo ressaltou, a vacina, apesar da disposição, da disponibilidade, ainda é uma coisa muito escassa, o que é possível fazer para se conscientizar, decretar o estado de emergência? Isso pode gerar mais recursos federais para as cidades, para os estados? O que significa estado de emergência? Possibilita ao gestor público, municipal, estadual ou federal que ele tenha mais facilidade na compra de insumos e disponibilização de insumos. Isso é importante nesse momento, entendendo que a grande maioria dos casos acaba tratada com hidratação de soro via ambulatório. O que nós estamos vendo também, Tiago, é o aumento do número de casos graves, consequentemente internações, e é um outro recurso fundamental para o gestor público, é ele calcular a necessidade aumentada de leitos de ambulatório e também de terapia intensiva. É muito interessante rever o que sempre aconteceu. E um fato histórico é que você vê que a pressão ela começa numa parte do país e vai atingindo os outros estados. Então, o que nós acabamos de ouvir na reportagem é já Joinville pressionada com um número muito importante de novos casos. E isso é fundamental, que o gestor público ele tenha estratégia de logística, preparando os seus hospitais para internação, estratégia de insumos para a compra do que for necessário, desde a hidratação até suporte de vida. E uma coisa que eu sempre falo, né, Tiago? Você não forma uma equipe, você não faz um ambiente de UTI de um dia para o outro. Covid nos ensinou. Quer dizer, nós temos que estar preparados e agir de uma forma diferente, sempre que possível, preventiva. No caso da dengue, tem uma outra variável, que é o necessário envolvimento da sociedade. Olha o número, 85% dos focos domiciliares. E esta é a média, de 75% a 80% de focos aonde o cidadão vai ter que colaborar. Eu falo de uma forma quase de brincadeira, mas é isso. Dengue é uma doença democrática. Vale para o indivíduo que mora em locais menos beneficiados, mas vale também para o indivíduo que tem uma piscina no condomínio que não está tratada, casa fechada. Quero ressalvar um outro fato como gestor público, a fundamental ação dos agentes sanitários. Eles são absolutamente necessários e encontram uma grande dificuldade, que é entrar nos domicílios. Às vezes porque estão fechados, outras vezes porque o dono não permite entrar. Eu até entendo, hoje há um pouco de insegurança quanto a isso, mas há uma necessidade epidemiológica indiscutível e nós temos que avançar. E graças aos nossos agentes, é a forma de nós caminharmos com o controle de alguma forma desse novo aumento do número de casos. Perfeito. O doutor Davi Wipp, infectologista, ex-secretário da Saúde aqui do Estado de São Paulo. Como sempre, muito obrigado pela atenção. A gente continua em alerta, a Jovem Pan sempre orientando o nosso público sobre a dengue. Um abraço, até a próxima. Muito obrigado, até a próxima.